Boa noite a todos. Como é bom vê-los novamente na casa do nosso Pai, onde Ele vem ao nosso encontro para nos dar ânimo, nos dar forças, fortalecer a nossa fé e também nos dar a sua graça, a graça do perdão, que Ele estende a todos nós. Sejam bem-vindos vocês que também nos acompanham de casa, pelo Facebook, pela live. Vamos juntos cantar e louvar ao nosso bom Deus. Iniciamos este momento cantando e louvando o nosso bom Criador Deus com um hino projetado. Quem puder se colocar de pé para fazermos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e
e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e numerosos pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à minha cegueira espiritual, desde nascença, incredulidade, dúvidas, soberba, maus desejos, inveja secreta, ódio, ciúmes e outros pecados que o meu bom Deus, Pai, tão bem conhece, e eu conheço tão perfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Vamos ler em conjunto este versículo do Salmo? Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? O que seria de nós se nós chegássemos diante do tribunal de Deus e fôssemos julgados por todos os nossos erros, todos os nossos pecados que cometemos contra Deus, contra o nosso próximo? O que seria de nós? E ainda se Deus estivesse segurando em sua mão a lista de todos os nossos pecados que cometemos, certamente seríamos condenados. E então entra o nosso advogado, que é Jesus, e nos defende, dizendo que todos os nossos pecados, todos os nossos erros que estavam naquela lista foram apagados, deletados, e que Ele nos dá o perdão de todos os nossos pecados. Tenho essa certeza, que Jesus apagou, perdoou e deletou todos os seus pecados. E todas as vezes que nós erramos e pecamos, podemos olhar para Jesus em arrependimento, que Ele nos concede o seu perdão. Jesus perdoou todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Leitura do Antigo Testamento está registrado em Gênesis, capítulo 3, dos versículos 8 até o 15. Gênesis capítulo 3, dos versículos 8 até o 15. Se encontra na página 6, logo no início. Gênesis 3, 8 a 15. Assim diz: Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim.
Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me destes para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Leitura do Novo Testamento, do Evangelho, se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 até o 35, na página 1377. Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 até o 35, página 1376. Assim diz: quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se juntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. E Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, e ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: veja, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aqui a leitura. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Graças te damos, Senhor. Podem sentar-se, temos o próximo. Grande
paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Os escribas diziam que Jesus estava dominado por Beelzebu. Jesus não desaparece nem nada naquele momento, mas ele diz que isso, para ele, é uma ofensa contra o Espírito Santo e é imperdoável. Ele não é Satanás ou Beelzebu, como diziam os escribas. Pelo contrário, ele é aquele que veio esmagar a cabeça da serpente, veio destruir o mal. Os escribas disseram essas coisas justamente quando Jesus estava curando muitas pessoas e expulsando demônios. Ele já tinha curado a muitos, e inclusive ele havia pedido aos discípulos que aprontassem um barco, pois as pessoas estavam esmagando Jesus. Todos queriam ser curados. E nessa ocasião Jesus também chamou os 12 apóstolos para estarem com ele, serem enviados para anunciar o Evangelho. Eles também receberam autoridade para expulsar demônios. E aí, depois de tudo isso, Jesus resolveu ir para casa. Não se sabe exatamente onde era a casa de Jesus, mas o fato é que a multidão encontrou Jesus também lá na sua casa. E haviam tantas pessoas para atender que ele e os discípulos não tinham nem tempo para comer, diz o texto. Foi nessa hora que os parentes de Jesus começaram a dizer: Jesus está louco, ele enlouqueceu. E foi aí também que os escribas disseram: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder para expulsar demônios. E essa é certamente aquela hora que a pessoa tem vontade de sumir, de desaparecer. Depois de Jesus ter feito tudo o que fez, ainda não era o suficiente. Pior ainda, o chamaram de demônio. Um escritor, um dia desses, ele disse que se ele pudesse escolher um poder, ele escolheria ficar invisível. Quando querem me assaltar, eu diz ele: eu desapareço. Quando começam a me criticar, eu desapareço. Quando começam as cobranças, as discussões, os julgamentos, eu desapareço. Diz ele: seria muito bom ter esse poder de desaparecer nessas horas. Jesus, no entanto, todo-poderoso aqui, não desaparece, não some. Pelo contrário, ele fala o que precisa ser dito. Ele diz que, para ele, é uma ofensa contra o Espírito Santo chamá-lo de demônio. E isso, de acordo com o próprio Jesus, é imperdoável. Para mostrar que ele não é Satanás, ele usa uma lógica bem simples e fácil de entender. Ele diz: se eu fosse Satanás, por que eu estaria lutando contra mim mesmo, expulsando os demônios? Não faz sentido. Se eu fosse do mal, por que eu lutaria contra o mal? Ele usa outro exemplo, dizendo: se um rei, por exemplo, lutar contra o próprio reino, isso só vai trazer prejuízos, nada mais.
Ou se uma família começa a brigar entre si, qual será o resultado? Ela será destruída, diz Jesus. Por isso não faz sentido chamar Jesus de Beelzebul. Ele estava lutando contra o mal, destruindo as forças do mal, restaurando a criação de Deus, dando nova vida às pessoas, curando-lhe as enfermidades e, vejam só, ajudando a sua família, a humanidade, a se livrar do mal. Sim, vejam que em determinado momento algumas pessoas disseram para Jesus: escutem, a sua mãe, os seus irmãos estão lá fora procurando por você. Aí Jesus responde: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Naquele momento ele olhou para as pessoas que estavam junto com ele, todas que estavam ali sentadas em volta dele, e disse: vejam, aqui estão meus irmãos e minha mãe. Quem faz, ele diz ainda, a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e mãe. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa: que creiam no Filho que Ele enviou e tenham vida por meio dele. Jesus veio libertar a humanidade do mal. Ele é aquele Salvador que Deus prometeu para Adão e Eva, logo depois que eles caíram em pecado. Naquele momento da queda, sob o domínio da culpa, eles haviam fugido de Deus como se Deus fosse o pior dos inimigos. Chegaram a se esconder atrás das árvores para não serem vistos, mas Deus, no entanto, os chamou e naquele momento fez essa promessa: o Filho vai esmagar o mal. Deus buscou o homem e a mulher no dia da tragédia lá no jardim e lhes falou da vida que eles teriam pela frente, uma vida de sofrimentos, de dificuldades, dores, de morte. Mas antes disso tudo, dizer: o Filho vai esmagar a cabeça da serpente. E agora, Jesus cumpre com perfeição essa promessa. Jesus veio ao mundo, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi tentado por Satanás, expulsou demônios, curou muitas pessoas das suas dores e enfermidades. E nessa batalha também foi ferido no calcanhar, mas esmagou definitivamente a cabeça da serpente, libertando o mundo inteiro do mal. Ele não é de forma alguma Beelzebul. Ele não é de forma alguma algum demônio. Ele é o Filho de Deus, o descendente prometido. Ele é o Senhor e com Ele está o perdão de todos os pecados. Com o seu poder, Ele se faz presente entre nós. Ele se faz presente em meio às nossas tragédias e dá a cada um de nós a proteção, o cuidado, a vida que Deus planejou desde sempre. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Senhor, é aquele que nos livra de todo mal. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna
Todo-Poderoso e Eterno Deus, Teu Filho Jesus triunfou sobre o príncipe dos demônios e nos libertou da escravidão do pecado. Ajuda-nos a ficar firmes contra cada assalto de Satanás e capacita-nos sempre a fazermos a Tua vontade. Continue nos abençoando e nos protegendo de todo o mal que possa acarretar a nossa vida, nosso corpo e nossa alma. Te agradecemos, ó Pai, por nunca nos deixar sozinhos, sem amparo, sem proteção, sem consolo, mas por sempre estar conosco, estendendo Tua mão protetora sobre nossa família, nossos amigos e nossa morada. Agradecemos, bondoso Deus, por nos enviar Teu Filho Jesus e nos libertar dessa escravidão do pecado, por apagar os nossos erros e nos livrar da morte eterna, concedendo a todos nós um maravilhoso presente, que é a graça do perdão de todos os nossos pecados e a certeza da vida eterna. Te pedimos, Deus Pai, que escute as nossas preces e atenda nossas súplicas, se for esta sua vontade. Pedimos que olhes com misericórdia para o mundo que sofre por doenças e guerras, dê sabedoria e capacidade para os nossos governantes tomarem as melhores decisões para o bem do povo. Também pedimos que nos dê saúde, paz, felicidade e mesmo em meio a tanta dificuldade e sofrimento, não nos deixes faltar o essencial, a fé em nosso Salvador Jesus Cristo. Também te pedimos, ó Deus, que abençoe os aniversariantes da semana, Natália Aires, Davi Eifert, Nicolas Monteiro e a Juliana da Silva, assim como o Ayrton e a Lília Machado pelos 49 anos de matrimônio. Que o Senhor possa continuar lhes abençoando e lhes protegendo durante toda a sua caminhada, enchendo suas vidas de felicidade e amor. Também lembramos com carinho de todos os nossos irmãos que passam por algum momento de dificuldade, seja financeira ou física, pela recuperação do nosso irmão Herbert Eifert, o Renato Mukoff. Também, Senhor, pedimos que olhes com carinho para a sobrinha da Dolly, a Elaine Condeiro, que precisa fazer uma cirurgia na perna. Também lembramos, Senhor, da mãe da Lairane Garafa, que está no hospital internada por causa do Covid. Que o Senhor possa lhes restabelecer a sua saúde, dar novo ânimo, fortalecer a sua fé em Jesus. E assim sempre abençoando as suas vidas, para que tudo possa ocorrer conforme a Tua vontade. Senhor, Tu nos conheces o coração de cada um e sabes o que necessitamos melhor do que nós mesmos. Por isso, se for da Sua vontade, atenda nossos pedidos e súplicas. Por tudo isso, nós Te agradecemos e louvamos através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar-se. Chegado o momento das ofertas, iremos cantar o hino. Se eu posso cantar esta canção, e após o término do hino, estaremos encerrando a nossa live também, desejando a todos vocês que nos acompanham de casa um abençoado final de semana. Ficam todos com a bênção de Deus.